Olá, pessoal que me assiste, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre concordância verbal. O professor Matheus deu início na semana passada o conteúdo sobre esse assunto, né? Mostrou para vocês o conteúdo, o que cai nesse assunto. Então, hoje a gente vai dar continuidade e vamos ver alguns casos, né, de sujeito simples e o sujeito composto, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai aprender a concordância verbal. O que é isso? Do que se trata a concordância verbal, né? O próprio termo já traz, né, nele aqui a palavra verbal. Então, está se referindo ao verbo, tá? A concordância verbal nada mais é do que a variabilidade do verbo, né? Como é que o verbo pode se flexionar, como é que esse verbo pode variar para ele se conformar, ou seja, para ele poder se flexionar, para ele poder concordar com o número e a pessoa do seu sujeito, não é isso? A gente já viu que todas as frases, as orações, elas são constituídas de palavras. E essas palavras, elas têm classificações morfológicas. O que são isso? Classificações de palavras, classificações quanto às formas dessas palavras. Nós temos substantivos, verbos, advérbios, né? E isso tudo dentro de uma frase, dentro de uma oração, a gente pode analisar isso de acordo, né, com a sintaxe. Ou seja, a gente vai ver qual é o efeito de sentido que aquela palavrinha está exercendo dentro daquele contexto, dentro daquela frase. Tá bom? Então, a concordância verbal nada mais é do que isso. A concordância é a variabilidade que o verbo tem, né, para poder, que ele faz, que ele se adequa para poder concordar com o seu sujeito em número e pessoa, tá bom? Bom, aqui eu trouxe a concordância em caso de sujeito composto. Eu trouxe um exemplo para gente, uma oração, tá? Essa oração é assim: Rafael come pizza todos os dias. Primeira coisa que a gente tem que fazer, que o Matheus já conversou com vocês, é identificar o verbo dentro da frase. Onde é que está o verbo? Né? Onde é que está aquela palavrinha que exprime uma ação, ou exprime um estado ou fenômeno da natureza? A primeira coisa que você tem que identificar é isso. Encontrou o verbo? E aí você vai parar para pensar. Quem come, come algo. Alguém, então, come alguma coisa, não é isso? Quem é esse alguém? Esse alguém, né? Nesse lugar de alguém, nesse lugar, a gente vai ter que colocar o sujeito, ok? Esse sujeito ele pode ser um substantivo, ele pode ser um pronome, mas ele sempre vai ser um termo que exerça, né, essa função de substantivo, que tenha essa que carregue, né, essa característica de substantivo. Um pronome, um substantivo, não é isso? E aí o verbo é o come. Então, primeira coisa que vocês têm que saber é que a concordância do sujeito composto, ele sempre vai para o quê? Para o plural. O verbo sempre vai para o plural. Esse é um caso aqui de sujeito simples. Por quê? Porque aqui nós temos somente um núcleo, Rafael. Para ser composto, eu teria que ter Rafael e Lucas, não é isso? Ou eu e Rafael, tá bom? Então, o sujeito composto ele tem que ter dois núcleos ocupando ali, né, o lugar de sujeito. Duas palavras, né, isso, dois substantivos ou dois pronomes e tudo mais. E aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que saber, né? A gente tem que saber que todo sujeito composto vai ter o seu verbo no plural. Por quê? Porque o núcleo daquele sujeito tem mais de um substantivo, não é isso? Então, se temos mais de um, o verbo tem que ir para o plural. Mais de um plural, não é isso? A segunda dica: substituir cada núcleo do sujeito por uma das pessoas. O que são essas pessoas? São os pronomes pessoais do caso reto, né? Quais são os pronomes pessoais do caso reto, galera? Eu, tu e ele, singular. Nós, vós e eles, plural, não é isso? Rafael, a gente pode trocar Rafael por quem? Qual seria a pessoa que a gente pode trocar Rafael? Qual seria um desses pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu ou ele? Seria ele, né? Então seria, se eu trocasse Rafael por algum pronome pessoal do caso reto, seria ele. Ele come pizza todos os dias, tá? Tá vendo que ele é a terceira pessoa do singular? Vamos pensar aqui, ó. A terceira dica fala o seguinte: seguir a hierarquia, primeira, segunda e terceira pessoa.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o verbo ele vai se flexionar de acordo com essa hierarquia. O verbo vai se flexionar, se tiver uma pessoa, ele vai para a primeira pessoa, tá? Do plural, porque nós estamos falando de sujeito composto. Se tiver uma segunda pessoa, ele vai para a segunda pessoa do plural. Se tiver uma terceira pessoa do plural. E se o caso for, se por acaso o sujeito fosse eu e Rafael, eu sou primeira pessoa, não é isso? Rafael é terceira pessoa. Tá aqui, ó. Como é que vai, então, o verbo vai se flexionar em qual pessoa? Na primeira ou na terceira? Se vocês tiverem essa dúvida, vocês têm que lembrar dessa terceira dica aqui, ó. Primeira pessoa. Qual que é a primeira pessoa do plural mesmo? Nós. Então, seria assim, Rafael e eu e Rafael comemos pizza todos os dias. Comemos, né? O verbo comer aí está flexionado na primeira pessoa do plural. Nós. Nós comemos, tá? Bom, dando continuidade, falaremos agora do caso, né, de sujeito simples. O sujeito simples parece que é muito simples, né? Ah, é porque simples é um núcleo só. Mas existem algumas particularidades, existem alguns casos, né, de sujeito simples. Eu vou mostrar dois exemplos para vocês. Do plural aparente e da expressão partitiva, tá bom? O exemplo de sujeito simples do plural aparente é o seguinte. Nós temos dois exemplos aqui, ó. As professoras compraram bolos. Diná, você acabou de me dizer que o verbo sempre vai para o plural quando a gente tiver um caso de sujeito composto. E aqui a gente está com o verbo conjugado no plural e você está me dizendo que o caso aqui é de sujeito simples. Por que isso? Porque, pessoal, professoras é um substantivo. Esse substantivo está no plural, mas o núcleo do meu sujeito não apresenta dois substantivos, tá? Eu só tenho caso de sujeito composto quando o núcleo do meu sujeito vier com dois termos, seja ele substantivo, né, que tem esse valor de substantivo. Aqui eu tenho um núcleo só, que é professoras. Por mais que esse núcleo esteja no plural, né, eu tenho um caso de sujeito simples. Por quê? Porque nesse lugar, né, nessa lacuna aqui de núcleo, eu só tenho um substantivo ocupando, tá bom? Um outro tipo de observação que a gente tem que ver é quando o sujeito for o nome de um lugar ou o título de uma obra, que esses termos tenham a forma no plural, como é o caso de vassouras. Vassouras, né, é o nome de uma cidade, tá? O nome de um lugar. Só que vassouras não está no plural, né? Não está ocupando um lugar assim de duas coisas, de duas pessoas. É porque esse termo ele realmente é escrito com S no final. Então, ele vem no plural, é vassouras, não vassourar, entendeu? Então, isso aqui, o verbo também fica no singular, tá bom? A não ser, pessoal, que ele venha acompanhado de um artigo, como é o caso de Estados Unidos. Estados Unidos é o nome de um lugar, não é o nome de um país? Só que se ele vier precedido do artigo os Estados Unidos, aí o verbo vai ter que ir para o plural, tá? Porque vai ter o que a gente chama de artigo, de determinante, né? E aí ele vai para o plural. Aqui não, ele fica no singular, por conta, né, desse plural aparente, porque nós temos uma palavra que está no plural, que é escrita no plural, mas que não configura-se, né, dois termos, não ocupa o lugar de dois termos dentro do sujeito, né, do lugar do sujeito. Outro exemplo é quando a gente tem o caso do sujeito simples, né, com a expressão partitiva. O que são as expressões partitivas? Parte de, uma porção de, que representa uma parte, né? O resto de, metade de, e todas as expressões que são equivalentes a essas expressões que representam partes. Se a gente tiver alguma dessas expressões somadas, ou seja, vindas, né, precedidas de um substantivo ou de um pronome no plural, o verbo ele pode ir para o singular ou pode ir para o plural. Como assim, Diná?
Sim, pessoal. Vai depender do que vocês querem chamar a atenção, tá bom? Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Por quê? A diferença do verbo aqui, ele vai se dar somente por conta do destaque, tá? Primeiro exemplo, eu trouxe a expressão partitiva maior parte, né? Então, aqui é a expressão partitiva maior parte. Aqui nós temos, né, um caso de um pronome possessivo deles. E aqui nós temos o verbo. Então, a maior parte deles já não vai à fábrica. Eu poderia dizer, a maior parte deles já não vão à fábrica. Mas qual é o sentido? Quando eu boto o verbo no singular, né, eu quero destacar o conjunto. Eu quero destacar o conjunto. Qual que é o conjunto? A maior parte, tá? Então, eu quero destacar esse conjunto aí. Já se a gente tiver, como aqui no segundo exemplo, a maior parte destes quartos não tinham teto. Então, aqui nós temos um caso, né, de um pronome demonstrativo, pronome destes, né? E aqui a gente tem o verbo no plural, tinham. Mas por que eu selecionei aqui, flexionei o verbo no plural? Porque eu quero dar ênfase ao quê? Ao pronome, né? Destes. Ok, pessoal? E eu trouxe um terceiro exemplo, que é quando a gente tem uma expressão partitiva, né? E eu trouxe a expressão partitiva, uma porção de. E aí, ela, depois dessa expressão partitiva, ela está seguida de um substantivo, né? O substantivo moleques. Então, tá aqui, ó. Uma porção de moleques me olhavam admirados. O verbo aqui, ele foi conjugado no plural. Por que ele foi conjugado no plural? Porque eu quero dar ênfase não na expressão partitiva, e sim no substantivo moleques. Então, esse verbo, ele foi flexionado no plural exatamente por conta disso, tá? Por conta da ênfase que eu quero dar. Então, nesse caso aqui, de sujeito simples, com a expressão partitiva seguida de um substantivo ou de um pronome no plural, né? Tá vendo que todos esses substantivos... o substantivo está no plural, os dois pronomes estão no plural, né? Então, aqui a gente vai ter um sentido, né? A gente vai ter uma opção. Ou conjugamos o verbo para o singular, ou conjugamos o verbo no plural, tá bom? Para a gente finalizar a nossa aula, galera, eu trouxe um exemplo aqui de um trecho do livro de Carolina Maria de Jesus, né? A gente já trabalhou esse livro, a gente já viu esse livro, e ele chama-se Quarto de Despejo. Ele foi escrito, né, lá na década de 50, mais ou menos. E Maria Carolina de Jesus era uma moradora de uma favela, a favela do Canindé, lá em São Paulo. Essa favela hoje não existe mais, né? E ela passava por muitas dificuldades. Então, pessoal, a gente está estudando hoje, né, nesse bimestre específico, a gente está vendo essas questões gramaticais. Só que a gente não pode esquecer que a gente não segue, não pode seguir à risca essa questão da gramática. Por quê? A gente tem que ser muito cauteloso enquanto isso. Porque na nossa fala, né, na nossa linguagem coloquial, muitas das vezes a gente não utiliza, né, essa conjugação corretinha do verbo, a gente não segue à risca. E aí, às vezes, umas pessoas, né, os fiscais de língua, vamos dizer assim, eles costumam cometer um preconceito, que é o que a gente chama de preconceito linguístico, né? Eles costumam desmerecer a variedade, a variação linguística, né? Que não segue a gramática. E nem sempre isso não seguir a gramática, né, não quer dizer que você seja uma pessoa burra ou que você não saiba a língua portuguesa ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, né? Falar português não está nem um pouco atrelado a saber gramática de có salteado. Porque a nossa gramática ela é muito extensa. E aí a gente costuma achar até mesmo que a nossa língua, né, a língua portuguesa é um pouco difícil por conta disso. Ah, português é difícil. Mas por que português é difícil? Eu estou aqui falando português com vocês estão me compreendendo perfeitamente. Eu posso ter cometido várias gafes aqui, né, na minha fala. Só que vocês estão conseguindo compreender. A comunicação não tem nada a ver com saber gramática ou não saber gramática, tá bom? Eu trouxe um trecho aqui para a gente observar, mas só para observar mesmo alguns termos em que ela utiliza e que esses termos não estão, né, de acordo com a gramática. Mas isso não quer dizer
que a gente tenha que desmerecer a linguagem utilizada por por Carolina Maria de Jesus, né? Como o próprio nome diz, é Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo. Então, é um diário onde ela vai narrando todos os feitos, todos os acontecidos durante o dia dela. 16 de maio. O que ela escreveu no dia 16 de maio? Eu amanheci nervosa, porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é? Será que é só eu que levo esta vida? O que eu posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. Quem são o nome dessas pessoas, né? Quem são esses nomes, né? Quem são essas pessoas que ela está se referindo? São os políticos da época, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e tudo mais. Em seguinte, na frase seguinte, ela fala assim: as dificuldades corta o efeito do povo pelos políticos. Aqui, né, nessa frase aqui, nesse período, pessoal, a gente tem, né, um caso que foge do que a gramática diz que a gente tem que ter, né? Tem que fazer. O verbo aqui, ele está conjugado no quê? No singular. Mas o termo aqui, né, o núcleo do nosso sujeito, é um substantivo que está o quê? No plural. Então, automaticamente, o nosso verbo também deveria ir para o plural, né? As dificuldades cortam, não é isso? Deveria ser assim. Mas a gente sabe que o linguajar, a linguagem de Maria Carolina de Jesus, a gente conseguiu compreender completamente a mensagem que ela queria passar para a gente aqui. E isso aqui se deve, né, ao fato dela escrever numa linguagem coloquial, tá? Numa linguagem, numa variedade não padrão da língua. A gente chama de variedade não padrão da língua, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Na semana que vem a gente vai ver a concordância com a segunda pessoa, tá? Qual é a segunda pessoa? Tu e vós, não é isso? Um beijo e até semana que vem.